E o Didi ainda não chegou para você pedir um pedaço da pizza para ele. Não, agora eu não posso perguntar no WhatsApp porque eu estou em aula. Ok. Quando eu terminar, eu falo. O último encontro é o último encontro? Professora, posso falar o que eu acho? Pode. Ai, eu fico empolgada. Então, eu fui conversar com uma menina que ela é super, aquela católica assim, que, sabe? Super fundamentalista. Mas 2 semanas, poderia fazer uma cesárea, que sei lá o quê. Aí eu já pensei 22 semanas, né? Não, ela parece que daqui 2 semanas a menina poderia fazer uma cesárea. Ah, tá. Aí ela falou assim, não, mas poderia, aí salvaria a vida dos dois, que sei lá o quê, daria pra adoção. Sistema de adoção no Brasil, você não sabe como é que é, né? Orfanato é uma coisa bem precária. Aí eu fiquei pensando assim, Jesus não julgou Lázaro. Lázaro não, Ai, como é que chama o cara? Zaqueu. O ladrão, né? Como a senhora falou, ele não julgou a mulher adúltera. Ele até teve aquele caso que lavou os pés de alguma pecadora também. Aí eu fiquei pensando assim, se na Bíblia fala para não julgar, na Bíblia também fala que não pode cortar a barba, que não pode fazer tatuagem, que não pode cortar o cabelo. Não fala Então, e as pessoas fazem isso hoje em dia. Então, como é que elas... De homem. Que o homem não pode fazer a barba. No Antigo Testamento, a lei... Isso é no Antigo Testamento, Se não, misericórdia, eu tava no inferno, porque eu tenho tatuagem. Sim, mas tem gente que levou isso a sério por muitos anos, né? Uhum. Mas é porque as pessoas Bíblia... que levaram a sério, Júlia, é porque elas vivem sob a lei da mão pesada de Deus da justiça. Esqueceram que Jesus veio pela misericórdia, para dar graça. Né? Então, tem muitas coisas na Bíblia que não pode fazer e faz. As pessoas fazem hoje em dia. Então, como é que você vai julgar uma pessoa? E eu sou tipo assim, ó, se eu não tenho nada a ver com aquilo, pra que eu vou ficar me metendo? Foi isso que eu disse. Se meter assim, é quem quer ajudar a criança. Exato, Júlia. Quando quem eu quer ajudar disse... a criança, que fala assim, não, vou pagar uma psicóloga pra ela. Agora vai lá, vai xingar a menina, sem falar assim, você precisa de um pacote de arroz? Você precisa disso? Você precisa daquilo outro? Tá R$20 o quilo. Então, Júlia, quando eu disse o exemplo de Jesus, que ele liberou a mulher adúltera e falou, quem não tiver pecado algum, atira a primeira pedra, exatamente esse exemplo que eu quero que a gente traz para essa menina. Quem não tem pecado, vai e julga essa menina, a família da menina. Então, ninguém pode julgar. É onde eu coloco que o psicólogo não pode ter esse papel de julgador. E sempre que possível, que vocês estiverem numa situação de roda de conversa, seja em família, seja no mundo profissional depois de formados, levantem essa bandeira que o psicólogo ele não pode fazer isso. Porque não existe um consultório onde alguém... Bom, existe, vou dar um exemplo melhor, eu comecei falando meio enrolado. Eu acho tão interessante quando uma mãe liga e pergunta assim, você atende adolescente? Atendo. Mas você é crente? Aí eu pergunto, qual que é a diferença? Não, porque eu só posso levar meu filho na psicóloga se ela for evangélica, porque senão... Aí eu explico para a mãe, falo, olha, a minha religião, ela não pode ser utilizada em momento algum, nem a favor, nem contra, nada que seu filho me disser. Sabe? Eu sou cristã e isso não interfere. Eu não utilizo a minha religião e ciência, não caminham juntas. Eu não posso fazer essa junção. Então, a senhora fica tranquila, em qualquer profissional que a senhora levar seu filho, ele vai ser atendido dentro da ciência psicologia. Se a senhora quiser aconselhamento pastoral, ou aconselhamento por parte de uma igreja, a senhora tem que levar ele para o padre, para o pastor, para o conselheiro da igreja, da religião que a senhora frequenta. Porque aqui no consultório de psicologia vai ser psicoterapia, não vai ser aconselhamento. Por quê? Porque dentro de um consultório não existe espaço para julgamento.
Mas nós temos que voltar agora na história do Colbert para a gente continuar falando do adolescente, né? Senão a gente vai ficar aqui conversando sobre esses assuntos legais demais e não vamos terminar o nosso capítulo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não é para ficar entalado, não. Terminar a aula sem oportunidade de falar. A questão que a senhora falou, né, que ele levantou de ser justo ou não, ao mesmo tempo que não é justo o farmacêutico cobrar um horror de caro remédio, sendo que ele pode valer menos e pode curar outra pessoa. Sim. Eu acho que tem a visão de não ser justo o homem ir lá e roubar o remédio que o farmacêutico criou. Tem a questão de justiça em relação a ambas as partes. Não é justo ele ir lá e roubar algo que não é dele, que era do farmacêutico, que ele tinha total autoridade, tanto para elevar o preço quanto para ter feito. E não é justo da parte do farmacêutico Cobrar um preço exorbitante. fazer esse abuso em relação ao esposo. Porque exatamente, Samara, porque se eu acredito que se o farmacêutico está cobrando caro demais, eu posso roubar, sabe o que a gente vai dar licença? A gente não vai dar licença só para o pessoal que está esperando o atendimento médico começar a pôr a arma na cabeça do povo do hospital, não. A gente vai dar autorização para um pai de família roubar quando a família dele estiver com fome. É a mesma coisa. Meu filho está morrendo de fome, está passando fome, eu não tenho dinheiro para comprar, eu vou roubar uma fruta, eu vou roubar um pedaço de carne, eu vou roubar Pensa, o arroz por 20 reais, tá uma fortuna, tem que roubar o arroz então, para poder revender, para poder fazer um dinheirinho. Então, um erro não justifica o outro. Oi, Sara. Mas isso já acontece. Não é certo, mas já tem muitos que fazem. Infelizmente. Acontece sim, você tem razão. E onde que eles vão parar? Eles vão pagar pelo crime deles. E o que eles estão ensinando para os próprios filhos? Que na situação de necessidade, eu posso ir contra a lei. É muito amplo. Isso o que é ruim são as consequências, né? O pai de família, ele vai lá, rouba e a polícia, quem sabe, pega, prende e aí os filhos vão ficar sem o pai. É ruim por causa disso, é muito amplo. Exato. Eu posso falar uma coisa? Pode? Posso perguntar? Pode. Porque é o seguinte, a questão do farmacêutico, né? Por que eu acho que não é justo? Ele acha que é justo. Ele empreendeu tempo, mesmo que na minha visão foi uma coisa barata, mas eu não tenho conhecimento que ele teve para fazer um remédio, senão eu faria. Então, assim, essa questão de dar valor, quem dá conta de dar valor é só quem faz. E outra coisa, Márcia, geralmente... É o problema dele de achar agora. Geralmente a gente fica do lado de quem é mais próximo da gente. Então, se eu sou uma mãe de família que meu filho está passando fome, eu vou entender a outra mãe que roubou. Mas se eu sou a dona da loja, a dona da frutaria, a dona do sacolão, que foi assaltado, e eu estou passando necessidade também, eu precisava daquela fruta para ser vendida para ganhar o meu dinheiro, e eu vou também ficar apertada. Se eu sou parente ou amiga da dona do sacolão, eu vou ficar com raiva do ladrão. Olha só como nossos princípios e valores não podem mudar de valor, não podem mudar de peso, dependendo do lado que a gente está. Mas a gente faz isso o tempo todo. A gente sempre pende para perto de quem a gente mais gosta. Às vezes, em certas situações, né, cotidianas, às vezes eu fico até com raiva da situação, né? Mas depois eu penso assim, poxa, gente, o que eu tenho a ver com isso? A coisa é dele, não tem nada a ver com isso. A situação é dele, a pessoa que fez, é ele que tem que dar conta, eu tenho que pensar em mim, no que eu estou pensando, na forma como eu estou agindo.
Aí eu pego e acalmo o meu pensamento. Que bom, que bom. Bom, o que que o Colbert diz? Vocês podem olhar numa tabela que tem na página 409, que não existe resposta certa. Então, ele dá tanto para o sim quanto para o não, pode estar nos 3 estágios, nos 3 níveis. No nível pré-convencional, no convencional e no pós-convencional. Tanto a resposta a favor do Reis quanto a resposta contra. O importante é o que está por trás, qual é a justificativa para essa ação. Por exemplo, no nível, quem é que está no nível pré-convencional? As crianças até 10 anos e alguns adultos ainda estão lá. Como que essas pessoas pensam? Elas não vão roubar o remédio por medo de ser presa. Elas não vão tomar uma atitude errada, não porque elas têm consciência do que é erro, do que é profundo, do que é comportamento de cidadania. Não, ela não vai roubar porque ela tem medo de ser presa. É a mesma coisa da criança, gente, que deixa de fazer uma coisa errada por medo de apanhar, mas ela não entende por que ela tem que deixar de fazer aquilo. Então, isso é um nível de moral muito minguadinho ainda, bem imaturo, bem infantil. Deixar de fazer por causa de interesse pessoal. Eu não vou fazer porque eu tenho medo de apanhar, ou eu vou fazer... Quer ver o que tá a favor? Não é errado roubar o remédio, porque ele quis pagar, ele só queria pagar menos. E ele só tinha um pouquinho de dinheiro, então não é errado ele roubar. Então, justificar o erro dizendo que a pessoa tinha uma intenção diferente, mas não foi possível ser atendida. Então, quem responde ou quem pensa dessa maneira está no nível pré-convencional. Como que cresce um pouquinho essa moral? Depois dos 10 anos, a moralidade convencional, e muita gente estaciona nesse nível, tá? São pessoas que internalizam o sistema que a gente vive, um sistema social, um sistema que tem um escalonamento de hierarquia, de autoridade. Existe a lei diz isso, então eu não posso fazer. Se eu fizer, posso até roubar. A pessoa pode até ter dado a resposta sim, eu vou roubar. Mas eu sei que eu vou pagar pelo erro. Não tem problema. Eu vou preso, mas eu quero roubar porque eu não quero minha mãe morta ou minha mulher morta. Geralmente, esse nível também pensa um pouquinho na ordem social. Quem diz que não vai roubar e está nesse nível, pensa assim, não, eu não posso fazer isso. Se todo mundo for pensar desse jeito, vai virar um caos. Todo mundo passar fome por roubar, todo mundo passa a roubar, todo mundo não, muita gente passa a roubar, muita gente passa a mentir, porque a gente está falando de crime, né? Mas quantas coisas erradas que vão contra a moralidade que não são crimes? Como, por exemplo, a mentira, a calúnia, a fofoca. Quantas vezes a gente faz isso porque a gente acha que não tem muita consequência? Então, o nível da moralidade está baixo. Então, não fazer ou fazer pensando na ordem social, na ordem macro, é nível convencional. Tem gente que tem um pouquinho a mais de moralidade e pensa um pouquinho mais profundo, e essa pessoa deixa de fazer ou faz por causa do padrão moral que ela tem, um princípio de correção próprio que ela tem, um princípio de justiça próprio. Não interessa a consequência, eu aprendi assim e é assim que eu vou agir. Essa moralidade está bem arraigada, é um princípio de valor bem forte, não significa que essa pessoa nunca erraria. Talvez em outra circunstância, com outro exemplo, ela erra, mas provavelmente ela vai ter mais chance de não errar, mais chance de pensar mais profundamente sobre as consequências de um erro. Ficou claro qual que é a diferença dos 3 níveis? Professor, Oi, Ailton. Pensei que você não ia falar hoje, uai. você fez me lembrar, esse assunto fez lembrar, me parece que o teórico é Piaget. E aí, não sei se está correto, aí você me corrige,
Sim. Ele dividiu em 3 níveis de a criança no período de anomia, alteronomia e depois autonomia. E aí me parece que coincide com esses 3 pontos aí. Sim, Pré-convencional, anomia, convencional, alteronomia e o pós-convencional seria autonomia. Coincide isso ou eu me lembrei disso e faz sentido? tem que pensar um pouco mais para te responder. Eu sei que o Kolber baseou muito a teoria dele na teoria de Piaget. Viajei. Uhum. Então, eles conversam a teoria Naquele dos dois. livro, as 12, como que é? As 12 ensinos? Os 12 ensinos de Piaget é que ele fala sobre isso. Eu tenho 6 estudos de Piaget. Isso, é 6, é 6. Ah, Eu você estou multiplicou aí. aumentando aqui. É isso mesmo, 6 ensinos. É lá que ele fala. Piaget, na verdade, estava falando de desenvolvimento cognitivo. Isso. Nesse mesmo contexto. Uhum. Piaget estava falando de desenvolvimento cognitivo para muitas situações. E o Kolber está falando só de desenvolvimento moral. Então, nós podemos até tentar fazer um paralelo entre as duas teorias. Com certeza vai dar certo, mas o Piaget falou uma coisa e o Kolber falou outra. Mas dá para se encaixar, entendeu? Sim. Ok? Parece que travou o Ailton. Ele travou, ele tá paradinho. Audrey, você quer falar? Não, eu ia perguntar, quando a gente pensa, quando uma pessoa ela tem o seguinte raciocínio, eu vou fazer isso, vou fazer tal coisa, não necessariamente o exemplo, mas eu vou fazer tal coisa e não vai ter nenhum dano, eu não me importo com a pessoa que vai sofrer danos. Isso fala da idade mental dentro do quadro, ou isso fala sobre um egoísmo, um egocentrismo? As duas coisas, porque uma pessoa que tem uma moralidade mais evoluída, ela se importa sim com o que a ação dela vai influenciar ou vai afetar as outras pessoas. Não necessariamente que eu tenho que fazer as coisas para agradar o outro, não assim. Não tenho que fazer o certo porque o outro está olhando, não assim. Mas na medida que se eu sou muito libertino, eu faço. Ninguém paga minhas contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço, que tem na telha, a vida é minha, ninguém paga meus boletos. Se a pessoa faz pensando assim, de certa forma a moralidade dela não está muito desenvolvida, não. Porque nós somos indivíduos autônomos? Somos. Cada um que tem que pagar seus boletos? Sim. Mas eu vou colher um preço. Dependendo das atitudes que eu tiver, eu vou colher um preço de coerência, de difamação que eu posso ter ou não, dependendo da atitude que eu tiver. Então, a pessoa se importar ou não se importar com o que o outro pensa a respeito dela, tem prós e contras, mas fala de moralidade, sim. Respondi? Obrigada. De nada. Respondeu sim, obrigada. Ao invés de a gente continuar na próxima página, eu falei do Piaget e falei do Kolber, e aí no meio tem uma página falando do desenvolvimento da linguagem. Então, vocês voltem só uma página que a gente vai falar de linguagem e depois nós vamos prosseguir. Qual que é, em que a linguagem do adolescente se desenvolve? Bom, o adolescente, como eu disse agora há pouco, ele passa a entender ironia, ele passa a entender palavras de duplo sentido, diferente de uma criança que estava ali na terceira infância, na pré-adolescência, e não entendia. Então, é diferente o nível de linguagem do adolescente para uma criança? Sim, é diferente. O adolescente, ele fala aproximadamente, conhece e tem condição de utilizar no seu dia a dia, aproximadamente 80 mil palavras. Se esse adolescente tem o hábito de leitura, esse vocabulário vai aumentar ainda mais. Se ele convive com gente que fala só nós vai, nós vem, geralmente o vocabulário dele não vai ultrapassar muito isso, não.
tá? Então, eu conheço gente que está na faculdade, já ouvi aluno meu na faculdade conversando bonitinho em sala de aula, dando exemplos e falando com português corretamente. Aí, a hora que vai para o intervalo, eu estou fechando as minhas coisas ali na sala, com a orelha em pé, e falo assim, nós vai lá na biblioteca agora? Aí eu dá uma dor, assim, sabe, no meu ouvido, que eu fico pensando, nossa, parece que não está conjugando o verbo da maneira correta, dói um pouquinho. O adolescente, ele tem o que pode ser chamado de dialeto próprio. Esse dialeto próprio da adolescência se chama puberlês. Lembra da puberdade? Passou da puberdade, aí ele fala o puberlês. É um pouco conhecido esse dialeto como um código que reforça a identidade geralmente dos grupos. Que código é esse? Vamos traduzir? Pessoal, são as gírias que os adolescentes falam. Paia demais, não é? Pois é, paia. Esse paia é uma gíria goiana, mineira talvez, mas o paia não é internacional não. Se for colocar o paia para o Google Tradutor colocar em inglês, vai dar um pouquinho de trabalho. Esses dias, meu grupo de família aqui, eu e os meus filhos, alguém escreveu uma mensagem com 3 letras. BTF. Eu escrevi assim, o que é isso? O meu filho traduziu, boto fé. Aí eu falei, o que é isso? Como assim, boto fé? Uma frase que se diz no dialeto puberlês é mais ou menos assim. Eu vou sair, se pá, eu topo o toco, boto fé. Oi? A única palavra que eu entendi nessa frase foi o toco, que é o nome do amigo dele. Mas se pá, eu topo. Vamos traduzir. Quem sabe eu encontro? Boto fé. Acredito que sim. Gente, se um americano estiver nessa casa e alguém falar se pá, eu topo, boto fé, ele não encontra tradução disso em lugar nenhum. Não vamos muito longe, não. O português mal falado, que a gente tem mania de falar mal falado, num ponto de ônibus, a pessoa está aguardando o ônibus, e aí ela vê o ônibus se aproximando, ao invés dela dizer, olha, eu estou falando bonito, hein? Ao invés de dizer, porque nós fala em vez de falar. Em vez de falar, o ônibus está vindo, a gente fala, o ônibus vem. Como que traduz isso para uma pessoa? O ônibus vem, né? Teve uma pessoa hoje de manhã que, quando eu dei esse exemplo do ônibus vem, ele escreveu no chat. Em Minas é alauans. Então, bom, falando mal dos goianos e dos mineiros que estão falando português mal falado, a gente tem que falar também da gíria. O livro é de 2013, então a gíria que ele colocou aqui já está muito, muito arcaica. A gíria que é colocada aqui é maluco. Ih, maluco já tem no dicionário, não é gíria não. Sarado, nossa, quando um tio quer fazer parte da roda dos jovens, ele quer usar gíria e ele fala bacana demais, né? Massa. Ih, gente, massa é de quando eu era adolescente. Agora, não é massa mais não. É da hora, né? Quem mais? Quem é adolescente aí fala uma palavra que a gente desconhece. Nós temos adolescente no grupo, que eu sei. Ninguém vai se manifestar. Os adolescentes estão tímidos. Júlia, quantos anos você tem? Eu tô pensando numa palavra. Ah, mas você tem 18? Tenho. Tá saindo. BLW. Valeu. E o beleza? BLZ. BLZ. Obrigado, OBG. Tem essas linguagens utilizadas pelos jovens é chamado de puberlês, tá? Oi, Sara. Eu tamo junto também. Hã? Tamo junto. Cola aqui. Cola aqui, tamo junto. Gente, as mulheres que são um pouco mais experientes estão sabendo mais gírias que os adolescentes da sala. É porque a gente está esquecendo. Eu tenho um de 17 anos em casa. Ah, ela tem um boto fé na casa dela. Boto fé que ela entende que é paia demais essas gírias. Certeza. E o paia ainda tem
série de interpretações, depende da entonação. O pai e o véi. Nossa, o véi é para acabar comigo. Porque se o véi falar assim, véi, ele tem uma entonação, é diferente. Agora você fala, véi, não é? Tem uma variedade para uma gíria. O véi pode significar muitas coisas. Vocês não estão entendendo o que é um dialeto puberlês. É a linguagem do adolescente. Mas eu acho muito bonitinho quando passa do primeiro, do segundo período, ali para o terceiro período, algumas pessoas começam a falar assim, professora, minha mãe, meu pai, o povo lá de casa falou que eu estou muito metida, porque eu estou fazendo faculdade, eu estou conversando muito difícil. Ê, parabéns! Tem que conversar bonito mesmo, tem que usar vocabulário rico, tem que falar, tem que ser, como é que é a palavra que a minha aluna usou hoje? Tem que ser mais seletivo. Nossa, eu achei tão chique ela falar que tem que ser mais seletiva, que ela só tem 18 anos. Tem muitas novidades de vocabulário na faculdade e o jovem universitário utiliza esse vocabulário e passa a conversar utilizando esse vocabulário. E é muito lindo de ver essa transformação. Quando vai apresentar o TCC, então, e é aquela linguagem linda, toda utilizando termos técnicos, é de arrepiar, gente. Quem acompanha vocês desde o primeiro até o último período, é de arrepiar, é de chorar. É maravilhoso. Então, ainda bem, essas linguagens, elas vão passando pela vida da gente, nós vamos nos desenvolvendo e a linguagem muda. Graças a Deus. Apesar dos erros de português permanecerem em alguns casos, mas isso é falta de escola. Não é porque está na adolescência, não, né? Isso é falta de estudar um pouquinho a diferença entre o mas e o mais. Isso é escola, não tem jeito, não. Bom, outras coisas que nós temos que conversar. Na adolescência, o que muda na vida do adolescente? Peraí que a Sandy fez uma pergunta aqui. Professora, e a questão de exclusão linguística das pessoas que não têm tanto acesso assim? Com certeza, Sandy. Quando eu vou dar uma palestra numa escola, e a escola é num bairro de periferia, escola pública, e eu sei que a galera é adolescente, eu não vou utilizar a linguagem rebuscada, não. Porque senão eu não crio vínculo com o meu público-alvo e também eles não vão me entender. E aí não faz sentido essa conversa. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa mais simples, a humildade é eu que sei, que conheço o vocabulário, tentar fazer com que ela me entenda. E não dar uma de poderosa e melhor do que os outros e falar difícil, se quiser me entender, pega um dicionário. De forma alguma, isso seria muito soberbo, né? Então, sim, nós temos que conversar de uma maneira mais acessível, dependendo do ambiente que a gente tiver. Mas, à medida do possível, quando a gente pode crescer e desenvolver um vocabulário melhor, isso é muito importante na nossa vida profissional. Respondi, Sandy? Cadê a janelinha dela? Para ela me dar um joinha. Respondi? Pode falar, seu microfone está fazendo barulhinho. Sim. Sim, tudo bom. Vamos falar sobre algumas influências no desempenho escolar do adolescente? Pessoal, quando uma criança está na escola, os pais, os educadores, são responsáveis por essa criança. Então, a mãe pergunta se tem tarefa, olha na agenda, a professora manda o recadinho, manda o horário de prova, se tem uma atividade para fazer, está tudo registrado. Na adolescência, isso já se torna mais autônomo. Inclusive, se a escola mandar uma agenda para o adolescente chegar em casa e ter que mostrar para a mãe assinar, ele acha que isso é ridículo, que isso é pagar mico, né? Porque como assim? Eu já sou quase adulto, né? Eles acham o máximo falar que eles são quase adultos. Então, ok, mas os adolescentes precisam ter autonomia. Mas nem sempre eles conseguem ter tanta responsabilidade assim. É comum a gente perceber que ali entre o ensino médio, o ensino fundamental 1 e 2,
quando sai do 1, termina o 5º ano e vai para o 6º ano, é comum algumas dificuldades ligadas à adaptação. Era só uma professora, agora são 10. Tinha agenda para a mãe acompanhar os estudos, agora não tem mais. É o adolescente que tem que copiar o que é tarefa de casa para fazer em casa. Então, muitos às vezes podem até reprovar por causa disso, porque ainda não tem maturidade para acompanhar a turma. Mas existem algumas influências sobre o desempenho escolar que não é só essa autonomia. Aí no livro cito algumas. Por exemplo, a automotivação e a autoeficácia. Aquele adolescente que estuda porque ele quer estudar, porque ele quer passar no vestibular, porque ele quer ter tal emprego, porque ele quer ser alguém na vida, é diferente daquele adolescente que estuda porque o pai mandou estudar. É diferente. É claro e evidente numa sala de aula para um professor isso. Automotivação não é só adolescente que tem ou deixa de ter, não. Adulto também. A gente percebe em sala de aula com adultos. Quando são pessoas automotivadas, que buscam, que se interessam, que participam, e outras nem tanto. Então, a automotivação pode ser uma influência no desempenho do adolescente. Outra coisa que pode influenciar é o gênero. As meninas têm mais facilidades para algumas disciplinas, para algumas áreas de estudo, e os meninos têm mais facilidade em outras áreas. Não significa que os dois gêneros não dão conta de tudo, dão conta de tudo. Mas, por exemplo, as meninas, elas têm muita mais facilidade em leitura, em atividades de linguagem. Será por quê, né, gente? A gente quase não fala, mulher é tão calada, não sei por que a gente tem mais facilidade na área de comunicação. E os meninos, eles estão na frente em áreas ligadas à matemática, em raciocínio, em ciências exatas. É cara de menino. É sempre Por mais. isso, geralmente, tem mais homem em engenharia? Também. Por isso que geralmente tem mais homem em engenharia, mais mulher em enfermagem, porque é muito da mulher esse cuidado com o outro. Tem mais mulher na psicologia, porque se interessar pelo outro e pelas emoções também é uma aptidão mais feminina. Isso não significa que os homens não tenham e vice-versa, né? Mas é mais comum, exatamente, Júlia. O que causa essa diferença de gênero? Geralmente, porque o cérebro dos homens e das mulheres são diferentes. E essa diferença vai se tornando mais forte com a idade. As meninas, elas têm mais substância cinzenta, mas os meninos têm mais substância branca. A substância cinzenta que as meninas têm mais são responsáveis pelas conexões vizinhas, enquanto que os meninos têm uma questão de conexão ligada a caminhos mais longos, de raciocínios mais longos, melhor. É só a gente pensar no exemplo da caixinha. Não sei se vocês já ouviram essa explicação de que o homem pensa uma caixa de cada vez. A mulher pensa todas as caixas ao mesmo tempo. Ela derruba tudo, mistura as caixas e ela consegue pensar no assunto filho, escola, trabalho, finanças, sexo e faz uma DR com o marido. O marido fica louco. Ele não sabe qual caixa que ela está falando. Ela está falando de tudo ao mesmo tempo. Porque ele pensa numa caixinha de cada vez. Já viram essa explicação? O pastor Cláudio Duarte é ótimo quando ele explica sobre isso. Eu adoro o jeito dele explicar. Outras questões também influenciam as meninas e os meninos terem facilidades em algumas áreas de forma diferente. A família influencia, o estilo familiar, né? O nível educacional dos pais. Quando os pais têm um nível escolar mais alto, eles vão influenciar os filhos também a querer ir mais longe. Não estamos excluindo aquele pai que nunca fez nem ensino médio e faz de tudo para pagar a faculdade para o filho. É comum também. Mas nós estamos falando da motivação do adolescente. Qual adolescente se sente mais motivado a estudar? Aquele que vê que a mãe tem mestrado, o pai tem doutorado, o pai faz pós-graduação, a mãe faz faculdade. Esse filho que vê a mãe com o livro estudando, ele também vai querer ser gente grande que vai estudar.
né? Então, isso é uma influência, sim. A leitura, o estudo, é uma influência que os pais podem passar para os filhos. A escola, a cultura, existem algumas culturas que incentivam mais o estudo em relação a outras culturas. Mas o estilo de parentalidade também influencia o desempenho escolar dos filhos. Existem 3 tipos de estilo de parentalidade. Quem fez o desenvolvimento comigo? Não foi comigo que vocês fizeram. Quem fez desenvolvimento 1 no semestre passado, lembra quais são os 3 estilos de parentalidade? Não? Existem 3 tipos de parentalidade. A parentalidade, nós estamos falando dos pais, parents em inglês. Parentalidade vem de pais, tá? A parentalidade permissiva é aquele tipo de pai que deixa o filho fazer o que quer, na hora que ele quer, ele tem a autonomia dele, ele já ensinou, então agora o filho resolve que hora que ele vai estudar, que jeito que ele vai estudar. O menino está brincando, pega o livro com a mão suja, o menino está comendo e está estudando, ele está estudando na frente do computador, ele come fazendo tarefa. É um pai permissivo. Como é que isso vai influenciar no desempenho escolar do adolescente? Esse pai permissivo nem vai na escola. De entregar o boletim, o menino traz. Lá no fim do ano, o pai descobre que o menino está reprovado. Nossa, meu filho, você nem me falou que estava com nota vermelha? Sabia não? Ô, gente. Esse é o pai permissivo, tá? Tranquilo até. O estilo de parentalidade autoritária é aquele rígido. Meu filho tem horário de estudo, meu filho tem local de estudo, e ai dele se ele me aparecer aqui com um boletim de nota vermelha, o mundo acaba, a casa cai, né? Porque ele é um pai rígido e autoritário. Geralmente, os adolescentes que são filhos de pais assim podem ter dificuldades com o fracasso. Quando eles não alcançam uma nota muito boa, eles podem se sentir constrangidos e diminuídos em relação à expectativa dos pais, e isso é negativo. Então, qual que é o estilo de parentalidade mais positivo que seria bom? O estilo de parentalidade chamado parentalidade democrática. Os pais democráticos são aqueles que estimulam os filhos a ter autonomia, mas ao mesmo tempo eles ficam regulando, percebendo se o filho precisa de alguma coisa ou não. Eles participam da vida escolar dos filhos, são pais que vão às reuniões, são pais que ajudam a fazer um trabalho de ciências para poder ser bem legal a feira de ciências. São pais que deixam que o filho perceba que é importante ter sucesso escolar, mas que se ele tiver uma reprovação, isso não é o fim do mundo. Isso pode acontecer com as melhores pessoas. O que está faltando? O que faltou para você? Vamos conversar sobre isso? Você quer uma aula de reforço? Você está precisando de ajuda nessa disciplina? Só que o pai democrático percebeu essa lacuna no primeiro bimestre. Ele não deixa chegar perto da recuperação para poder tentar ajudar, não. Ele acompanha no dia a dia. Ok? Então, o estilo de parentalidade também influencia. Outra coisa que influencia é o tipo de escola. Uma escola bonita, bem pintada, limpa, bem iluminada, influencia o desempenho escolar muito melhor do que uma escola suja, com móveis depredados, rabiscados, com carteira quebrada e assim por diante. Então, o tipo de escola, a metodologia que a escola usa, se os professores são bem treinados, são bem capacitados, também influencia. E por falar em bem capacitado, nós vamos falar de tecnologia. Falta 1 minuto para esse link acabar. Quando ele acabar, vocês retornem e a gente vai ter mais um link para encerrar o nosso último pedacinho de aula, ok? E nós vamos falar de tecnologia. Qual que é o papel da tecnologia na aprendizagem da garotada de hoje? Será que a gente tem que permitir que eles usem o celular, o tablet, o computador, ou a gente tem que proibir nas escolas? O que vocês acham? Vocês vão demorar a falar, vai desligar. Fala, Júlia. Permitindo ou não, sempre usa. Igual no militar não podia, mas sempre usava. Então, tipo assim, eu acho melhor, por exemplo, liberar no recreio.
dentro do pátio da escola, no recreio e na hora de ir embora, dentro da escola. Porque permitindo ou não, o aluno vai usar. Então, é melhor